E aí nós descobrimos o seguinte: para 399 municípios do Paraná, a Controladoria Geral da União conta apenas com 43 servidores, incluindo analistas, técnicos, e todos eles fazem análise das contas públicas. 43 para 399 municípios. Notem bem esse número. E o TCU, Tribunal de Contas da União, através da secretaria que atua nessa área, tem 29 ao todo, sendo que apenas 16 faz esse trabalho. Aí a gente já começou a descobrir aonde que está. Nós, como empresários, sabemos que se você não souber gastar e se você não controlar suas contas, você vai procurar. Qualquer pessoa sabe, até a dona de casa sabe disso. Lá nas suas contas ela tem que controlar os seus custos, né? Aí você começa a descobrir: peraí, mas eu não tenho ferramenta de controle. A minha ferramenta não funciona. Ok? E aí nós fomos mais. 91,67% das licitações contém fraudes. Isso é dado da Controladoria Geral da União. 91,67% do que é licitado pelos órgãos públicos contém fraude. Esse era o outro dado. E aí nós verificamos que na 24ª edição do programa de fiscalização por sorteios, que é o sistema que eles fazem, já que eles não têm gente para fazer em todos os lugares, caiu apenas no Paraná em 2007, Bandeirantes, um município de 32 mil habitantes, Colombo com 247 mil habitantes e Farol do Oeste, que hoje é Farol apenas, eu nasci lá, 3.354 habitantes. Então, como é que você faz para ter qualidade na aplicação dos recursos se você não tem sistemas de controle? Qualquer pessoa sabe que tem que ter sistema de controle. Até o extrato bancário você tem que controlar. Ok? Então era esse o problema. Quer dizer, como fazer para resolver esse problema? E aí nós podemos chegar em algum lugar. E aí a gente fez uma outra pergunta: mas eu tenho o direito, eu sociedade, eu cidadão, tenho o direito de fiscalizar? E aí nós encontramos a base legal: Constituição Federal, Lei de Responsabilidade Fiscal e Estatuto das Cidades. Esses três instrumentos jurídicos e seus disciplinamentos nos dão esse direito. Mas nós sabemos que é difícil eu, Ciro Carvalho ou o Valdir, chegar num órgão público, seja qual for, e falar assim: olha, eu queria aqui os números que eu quero analisar. Ele já vai ficar rotulado, se ele tiver negócio ele vai ter problema, e assim por diante. Isso é da própria sociedade, concordam comigo? Então fica difícil, e aí eu fico refém de um sistema que não funciona. Então, baseado nisso, essa é a história de Maringá. Nós resolvemos criar um mecanismo que pudesse fazer isso e que não tivesse a personalidade do João, do Pedro ou do Manuel, e sim que fosse da sociedade. Então criamos um negócio chamado Observatório Social. Esse é o tema que eu estou trazendo para vocês. Então tudo isso foi para dizer o que nós fizemos lá e por que nós fizemos. E aí criamos o Observatório Social através da SER, que é a Sociedade Eticamente Responsável, que já era uma ONG que levantava valores sociais, todo esse conceito de ética, tá? E aí, quem compõe este observatório em Maringá? É formado por voluntários, normalmente aposentados, empresários, professores, estudantes, não filiados a partidos políticos. Por quê? Não que seja pecado ser filiado a partido político, mas é que se ele é do partido A e está fazendo um trabalho e o outro é do partido B, vai dar a conotação de questões partidárias. Então nós precisamos afastar qualquer sombra de que tem dois lados. Não é dois lados, existe o organismo público, existe a sociedade querendo fazer aquilo funcionar. Se tiver dúvidas de alguma coisa que eu falei, pode me interromper. Quem deu a sustentabilidade para isso? Como eu disse, nós fomos buscar criar isso com o nome de toda a sociedade. Então nós fomos buscar apoio do Ministério Público, Receita Federal, Justiça Federal, Tribunal de Contas, Sociedade Organizada Comunitária, Controladoria Geral da União e Receita Estadual. Todos dando suporte para que a gente fizesse isso. Ok? Então é importante que lá a gente buscou dar capilaridade ao processo. Nós tínhamos que ter a maior representatividade. Então tinha gente lá, um funcionário da Receita, um fiscal, tinha alguém da área da OAB,
Então, tem todo mundo compondo esse organismo para que a gente fizesse o trabalho sem ficar assim, não, é o pessoal do Valdir que está fazendo, ou é o pessoal do João, do Pedro, enfim. Ele tem que ter essa cara da sociedade e de forma a ter prestígio inquestionável. Mesmo assim, questiona. E aí nós vamos começar por onde? Quer dizer, a gente vai fazer o quê? A gente vai começar olhando os balanços, enfim. Não, vamos começar por coisas que sejam mais fáceis de fazer, mas que sejam importantes. Então Maringá criou a primeira força-tarefa e estruturou ela através de estagiários, especialistas, voluntários, passou um ano estudando, porque hoje o caminho que nós ensinamos ele já foi trilhado, fica mais fácil, mas lá a gente não tinha isso no Brasil, a gente tinha que estudar. Então foi feito isso, montamos a força-tarefa e fomos atuar na maior parte dos gastos públicos, que é saúde, educação, e por um fato que aconteceu em Maringá, talvez alguém leu sobre laptops e outras coisas, Câmara Municipal. Tá? Então vamos analisar as licitações em tempo real. Notem bem, senhores e senhoras, nós não fomos olhar pretérito, porque o objetivo não é achar culpados. Esse trabalho, o objetivo é evitar que haja culpados e desperdício. Fundamental é não deixar sair o dinheiro. Porque no caso lá, que eu mostrei para os senhores e para as senhoras, dessa situação, aqui, só voltando um pouquinho, tá? Quanto voltou para os cofres públicos? 1.200.000 que foram 2 colheitadeiras apreendidas no Mato Grosso e que foi a leilão em praça pública. O resto não voltou. Então o nosso objetivo não é descobrir se alguma coisa saiu, é evitar que saia. Fundamentalmente é isso. Só mais um pouquinho. Então, baseado nessa questão, fizemos a força-tarefa. E o que nós encontramos? Todo mundo já sabe. Medicamento, fizemos análise de todos esses materiais, diárias na Câmara, máquina de costura, container, gênero alimentício, veículo, material, enfim. Tudo isso aí foi analisado nas licitações que pegamos. E achamos o quê? Tudo que todo mundo sabe. Irregularidades no descritivo do edital, se você descreve de forma inadequada, pode criar um vício, pode gerar um problema no fornecimento, compra superfaturada, compra sem licitação, participação de atravessadores, enfim. Tudo que a gente mais ou menos imagina, fala a boca pequena, mas não tem elementos técnicos para provar. Na questão dos fornecedores, porque a gente tem que analisar o seguinte, para ver o corrupto, há o corruptor. Para ver a evasão do dinheiro de dentro do serviço público, do órgão público, tem que ter alguém recebendo lá de fora. Então tem que olhar isso sem ter prurido. Não pode falar, não, mas tem um empresário aqui envolvido. Se ele estiver de forma incorreta, ele tem que assumir esse papel e resolver. Porque o que acontece? Eu vou mostrar para os senhores que é uma meia dúzia que acaba sendo privilegiada. E, na verdade, a grande maioria que poderia participar acaba não podendo participar. Então tinha tudo isso. Notas calçadas, canceladas, base de cálculo errada, modelos inadequados e vendas sem estoque. Tinha gente que vendia coisa que não tinha, porque não tinha o compromisso de entregar, talvez. Ok? Vamos mostrar outras coisas que envolvem o desperdício do dinheiro público, que não é só a questão documental. Isso aqui é o almoxarifado da Secretaria de Saúde na primeira visita. Veja bem, não tem ventilação, o ar-condicionado, climatizador não funciona, lâmpadas próximo, até o telhado, isso é caletão, calor de 45 graus, medicamento prejudicado, não faz efeito no paciente e, além de tudo, perde o medicamento. Correto? Concorda? Tem algum médico aqui? Ok. A mesma coisa, entrada de sol, não pode, exposição ao sol, enfim, tudo isso. Remédio próximo ao telhado, já falei. Controle de estoque. Tem gente aqui que tem loja, tem gente que tem escritório. Controle de estoques, Kardec feito a lápis. E aí foi perguntado o seguinte, como é que você controla, faz o balanço? Eu pego, conto o que tem, menos o que tinha no papel, o resto é o que saiu. Fácil? Legal, né? Bom, eu quero ficar na minha...